Continuando nossos estudos, nossas ministrações na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 6. Eu vou tratar a segunda parte do texto, que é do versículo 12 ao versículo 20. Os irmãos vão entender por que eu estou seguindo invertendo um pouquinho a sequência aqui. Diz assim, capítulo 6, 1 Coríntios, versículo 12 em diante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é a razão de eu tratar a segunda parte e não a primeira? Por conta que é quase que uma sequência do que foi ministrado semana passada. No capítulo 5, eu ministrei sobre um problema que estava acontecendo na cidade de Corinto, que um homem, talvez um rapaz, estava tendo um caso com a sua madrasta. Um caso de incesto dentro da igreja. E por incrível que pareça, a igreja não estava fazendo nada quanto a isso, muito pelo contrário, se orgulhava disso. Não sabemos por que se orgulhava. Talvez pensando que eles fossem um pouco mais liberais, um pouco mais condescendentes, com alguma coisa desse tipo. Mas Paulo vem tratar o assunto de forma bastante severa, porque o pecado na igreja deve ser tratado de forma severa. E o capítulo 6, Paulo trata de dois assuntos. O primeiro assunto, na primeira parte, de 1 a 11, ele trata sobre demandas que aconteciam dentro da igreja. E Paulo dá algumas orientações sobre essas demandas. E na segunda parte, ele volta ao tema, a questão da impureza sexual, o problema de sexo novamente. E é essa a razão pelo qual eu quero trazer a mensagem na segunda parte, e não na primeira, para fazer uma conexão, aproveitando o gancho do capítulo 5, e tratar o assunto com um pouco mais de amplitude, porque Paulo vai abrindo o assunto e vai um pouco além daquele problema específico que ele estava tratando. A cidade de Corinto era uma cidade bastante permissiva, uma das cidades mais importantes da Grécia, né, depois de Atenas. Corinto, Tessalônica lá em cima. Tessalônica até hoje é uma cidade importante. E era uma cidade portuária. E toda cidade portuária a gente sabe como é que é o esquema. Né? Em toda cidade portuária, principalmente os grandes portos, sempre há muita prostituição. Os marinheiros, por ficarem às vezes meses, fora de sua casa, e às vezes procuravam mulheres nesses ambientes. Então, a cidade já era conhecida um pouco por conta disso, coisa que acontece em quase todas as cidades portuárias. E, além disso, ela ainda tinha o templo de Afrodite. E para cultuar Afrodite, havia muita prostituição, que a Bíblia chama de prostitutas cultuais, que nós vamos tratar mais para frente sobre a questão dessas mulheres que se convertiam. E, então, o próprio ambiente de Corinto já era um ambiente de promiscuidade natural deles. Né?
o grego, a filosofia grega, ela cultuava muito o corpo, muito embora ela considerasse o corpo abaixo da razão, né? Ela não tinha a mesma relevância que a razão, mas eles cultuavam muito o corpo. Havia jogos olímpicos, eram tudo para cultuar o corpo, né? Havia aquela máxima, né? Embora a expressão seja em latim, mas essa ideia vem do grego, né? Mens sana in corpore sano, né? Mente sadia com corpo sadio. Então havia uma espécie de um culto à beleza física, né? Um exagero no trato do corpo. E além do que, Afrodite e Apolo, que ali também havia um templo de Apolo, eram deuses que eram considerados assim, bonitos, né? Assim, eram deuses belos, né? Formosos. E assim eles tratavam o sexo, né? A questão do corpo, de uma forma bem peculiar, né? Típico do pensamento deles. Então, eles tratavam o seguinte: se o sexo é algo natural, né, como hoje ainda se fala, né, é uma necessidade do corpo, né, então por que não usá-lo? Por que não fazê-lo? A única diferença é que sexo não é uma necessidade, né, porque necessidade é outra coisa. Né? Não vamos tratar o sexo dessa maneira. O sexo, dentro da visão judaico-cristã, ela é muito mais elevado do que eles faziam. Porque se a gente tratar o sexo dessa maneira, nós vamos estar, na verdade, nos rebaixando e não nos elevando. E é isso que estava acontecendo. E Paulo vem tratar esse assunto, abrindo o tema, né, com uma frase que alguns comentaristas entendem que era uma filosofia deles, que era algo que normalmente os coríntios, os gregos falavam ali na cidade, que todas as coisas me são lícitas. Posso fazer o que eu quiser. Né? A gente escuta muito isso hoje em dia. Né? Parece que não mudou muito. 2000 anos parece que é um tempo muito curto. Né? Então eu posso fazer o que eu quiser. O corpo é meu, como é que é? Meu corpo, minhas regras. Né? Que não é bem assim. Tecnicamente não é bem assim. Então Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer essa mesma filosofia, esse mesmo pensamento, mas colocar dentro da perspectiva cristã. E usar isso como base para que mesmo que alguma necessidade do físico, do corpo, seja natural, isso não significa que nós podemos fazer dele o que nós queremos fazer. Então ele começa assim, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por elas. Ele vai retomar esse tema no capítulo 10, versículo 23, que ele vai usar essa mesma expressão para falar sobre qual o limite da nossa liberdade. O que estava acontecendo é que eles achavam que o fato de você ser liberto, ser livre, digamos assim, você pode fazer o que você quiser. E a gente sabe que não é isso. Não existe liberdade absoluta. E Paulo traz aqui, assim, nesse sentido, que a liberdade cristã não nos leva à salvação, mas ela deve refletir a graça de Deus em nós. O fato de nós termos essa liberdade de fazermos o que nós queremos fazer, né, nós não devemos usá-la de forma incorreta. Ela não nos leva à salvação. A salvação sempre é pela graça. Mas o que nós fazemos da nossa liberdade deve refletir a graça de Deus em nós. É ao contrário. Então, por isso que ele fala assim, todas as coisas me são livres. Eu posso fazer todas as coisas. Mas ele ainda coloca, mas são convenientes? Convém que eu faça essas coisas? Aqui ele está trazendo um princípio que nós chamamos de princípio da prudência. Não é porque você pode fazer qualquer coisa que qualquer coisa vai ser benéfico para você. É isso que ele está dizendo. Quando ele fala assim, convém, ele está dizendo assim, traz algum benefício para você? É útil para a sua vida?
indiretamente ele está dizendo, vai te dar algum crescimento? Vai te dar algo de positivo para você? E ele continua, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui é o princípio do autocontrole. Ou seja, dominar aqui significa colocar sob o poder daquilo. Né? Ou a autoridade de alguém, né? É ser controlado por aquilo. Se eu me deixo dominar, significa que eu sou o quê? Escravo daquilo. Então, o que Paulo está dizendo diretamente, assim, é conveniente aquilo que eu faço, o hábito que eu tenho, se esse hábito me domina, se ele me controla. Eu vi uma frase muito interessante de um dos pais da igreja, chamado Crisóstomo. Ele é do século IV. Ele fazendo um comentário sobre esse texto, ele diz, todas as coisas estão sob o meu poder. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas estão sob o meu poder. Mas não serei colocado sob o poder de nenhuma delas. Ou seja, quem controla o quê? É você que controla ou ele que te controla? Ele vai falar mais sobre a questão sexual, mas ele vai falar um pouco sobre alimento, né? Nesse mesmo capítulo antes, ele fala sobre glutonaria. Pessoas que não têm controle na alimentação e outras situações. Então, o que controla o quê? É muito difícil, eu já ouvi gente, né? Felizmente não na igreja, mas fora da igreja, que fuma, né? A gente conversa com a pessoa assim, não, o cigarro não me controla, eu paro quando eu quero. Fala, para mesmo. Ninguém escutou isso, né? A minha madrasta morreu por conta disso. A segunda esposa do meu pai morreu por conta disso. Controla. Será que controla mesmo? Ou seja, permitir ser controlado por um hábito, por algo que você faz, mesmo que esse hábito seja legítimo, não é liberdade, é escravidão. E o que é pior, abrindo um parênteses, aquilo se torna o teu Deus. Aquilo tira o lugar de Deus da sua vida. Porque quem deveria te controlar é Deus, mas você é controlado por aquele hábito. Seja ele qual for. Não é porque é legítimo, não é porque você pode fazê-lo, que convém fazê-lo. Se ele te dominar, ele já não te convém. Por mais legítimo que seja o hábito. E a partir desse ponto, Paulo vai falar, né, a questão dos propósitos e seus limites. Né? Veja o versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este quanto aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que ele está dizendo é o seguinte, você comer, pode comer. O estômago, né, foi feito para os alimentos, para a digestão. E os alimentos, para o estômago. Mas abusar da alimentação convém? Abusar dessas coisas convém? Ou seja, os alimentos são essenciais para as funções naturais do corpo. Aliás, Deus fez todas as coisas com esse propósito. Então ele fez o estômago, mas fez o alimento. E é interessante que Deus fez primeiro o alimento, para depois fazer o estômago. Qual foi o momento da criação que foi criado o homem? O homem foi o último a ser criado. E tudo já estava criado. Todo o ambiente para que o homem pudesse ser criado já estava pronto, inclusive os alimentos. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Gênesis 1, 29.
E disse Deus ainda, eis que vos tenho dados todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra. Isso foi quando o homem foi criado. E todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. As árvores já estavam criadas. Deus já sabia o que ia fazer, então ele já preparou o campo, já preparou as coisas anteriormente. Deus já sabia que tudo estava acontecendo. Depois dessa ordem, ele amplia um pouco mais, em Gênesis capítulo 9, versículo 3, depois do dilúvio, ele amplia um pouco o nosso cardápio. No capítulo 9, versículo 10, fala, tudo que se move, que vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei, lá no passado, a erva verde, tudo vos dou agora. Ou seja, entrou o que nós chamamos hoje de proteína animal. Até então o homem era vegetariano. A partir do dilúvio, a partir de Noé, Deus permitiu que o homem se alimentasse com a proteína animal, com a carne. Né? Então o corpo não pode ser menosprezado como alguma coisa sem importância. Deus é quem criou o nosso corpo. Né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? 2,7 fala assim, então formou o homem do pó da terra, o corpo. Por isso que lá em Eclesiastes fala que depois que nós morremos, o corpo volta para o pó. Né? Viramos pó, viramos poeira. Né? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas quem formou o nosso corpo? Quando Deus criou o nosso corpo, ele sabia como é que o corpo iria funcionar. E ele sabia que nós íamos precisar do nosso corpo. O nosso corpo é a maneira que Deus nos deu, é uma ferramenta para nós servirmos a Deus. Ele não diz crescer, multiplicar, encher a terra, dominar a terra. Como é que você pode dominar a terra se você não tem um corpo físico que está ligado a essa terra? Então o corpo físico é o meio, né, pelo qual Deus, é o instrumento que Deus nos deu para servi-lo de forma concreta. O corpo não foi criado à toa, não é assim um objeto inventado por Deus. O que eu vou fazer? Não sei, vou inventar um corpo aqui. Para quê? Não sei. Não é assim. Deus faz tudo com propósito. Como diz Eclesiastes, há tudo um propósito debaixo do céu. O nosso corpo é um instrumento de Deus para servi-lo. Versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Meus irmãos, Deus não vai desprezar o nosso corpo. Mesmo depois, Deus vai restaurar o nosso corpo. A ressurreição é do quê? É da alma? É do corpo. Então Deus não está desprezando o corpo. Muito pelo contrário, eu não vou trazer todos os textos aqui que são vários, mas eu quero trazer apenas o texto de Filipenses 3, 20 e 21. Deus ressuscitará o nosso corpo e ele será transformado num corpo incorruptível. Veja que Paulo fala em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor. Ele fala daqui da ressurreição. De onde aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o quê? O nosso corpo. Deus vai desprezar o teu corpo? De jeito nenhum. E ele fala, se transforma o corpo de humilhação. Esse corpo de humilhação é o nosso corpo de hoje. Corruptível, corrompido, degradante. Ele se degrada. Vocês não acham que é isso? Nós vamos ficando velho. Né? É esse o corpo de humilhação é que será transformado. Deus não está desprezando o corpo, não. Não está jogando fora, não. Não vai nem para sucata. E veja que ele... poderia ser sucata, né? Vai
reciclado. E veja que ele continua. Agora, isso aqui é extraordinário, irmãos. Olha o que ele fala aqui. Para ser o quê? Igual ao corpo de quem? De Cristo. Da sua glória. Você quer saber como é que Cristo está hoje? Abra lá em Apocalipse capítulo 1, vê a descrição de Jesus. Apocalipse capítulo 1 é Jesus glorificado. Isso na teologia a gente chama de glorificação, só acontece depois da morte, óbvio. Somente serão glorificados em vida aqueles que estiverem vivos no retorno de Jesus. Só. Todos os demais serão glorificados em morte. Isso é glorificação. Por quê? Porque nós vamos ter um corpo igual da sua glória, segundo a eficácia do poder que nos ressuscita e que ressuscitou Jesus. Que ele tem de até subornar a si próprio todas as coisas. O que ele está dizendo aqui, em termos do nosso tema, tudo posso, mas não me deixarei controlar por eles, é que ele está dizendo que Jesus é que controlava as coisas. Jesus é quem controlava as coisas. E por isso ele foi vitorioso. Agora, esse mesmo poder que Jesus tinha para subordinar todas as coisas para si próprio, nós também temos à disposição a nós para subornar todas as coisas a nós. Portanto, nós podemos também subordinar o nosso corpo e os nossos desejos, mesmo que sejam lícitos. Então, Deus não despreza o nosso corpo. Ele não é um objeto secundário, pelo contrário. Agora, ele dá 3 razões pelo qual que lá no texto ele diz para a questão da humilhação, a questão da impureza, né? No versículo 13, né? Ele fala da impureza. O corpo não é para a impureza, mas para Deus, porque Deus criou o nosso corpo para servi-lo. Né? Então não é para a impureza, é para nós usarmos nosso corpo para aquilo que Deus determinou. Por isso que ele fala, assim como o corpo é para o Senhor, o Senhor também é para o corpo. Porque quem define o que nós devemos fazer com o nosso corpo não somos nós, é Deus. Então ele vai tratar da impureza do corpo. E ele dá 3 razões porque nós devemos fugir dessa impureza. Ele traz com 3 perguntas retóricas que começam com não sabeis que. O primeiro está no versículo 15. Versículo 15 ele diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu gostei do repertório de hoje, né? De manhã, quando eu escutei o repertório, eu falei, não é possível, senhor. Eu não sei quem escolheu, né? Eu acho que foi Marisa, né? Deus estava contigo, irmã. Sério mesmo. Hoje de manhã eu fiquei impressionado quando eu escutei as músicas, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, irmãos. Tudo a ver. Né? Que Deus continue assim contigo, irmã. Não só contigo, mas com toda a equipe de louvor. O que ele está falando? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Ou no jargão popular de uma prostituta? Aí ele responde, absolutamente não. Né? Então somos membros de Cristo, o corpo é sagrado e pertence ao Senhor. É como nós lemos aqui em Efésios, né? Nós somos membros de Cristo. Nós somos corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Né? Então, cada crente faz parte do corpo do qual Cristo é o cabeça. Veja Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, de quem? Todo o corpo. Quem é o corpo? Somos nós. Bem ajustados e consolidados, daqui sai essa música,
né? E consolidados pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós somos corpo de Cristo. E isso aqui não é uma retórica. Não é uma frase bonitinha. O que Paulo está dizendo é que nós somos parte de Cristo. Cristo é a cabeça. Ele controla tudo. Mas nós devemos estar juntos, como ele fala aqui, bem ajustados, consolidados pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Imagina se você vai chegar na hora do almoço, você está morrendo de fome, aquele prato de comida que você ama, aí você vai pegar o talher para comer e o braço fala assim, não vou trabalhar hoje. Estou com preguiça. Cansei. Chega. Todo dia a mesma coisa. Você não cansa? E nós estamos vivendo essa pandemia aí. O que acontece se você sentir alguma dor em alguma parte do seu corpo? É isso que significa esse bem ajustado, essa consolidação. O corpo não é corpo se ele for separado, os membros foram separados. Eles têm que estar juntos. E nós estamos juntos com aquele que é a cabeça, Cristo. Portanto, se tem alguma coisa que não nos pertence, nós não podemos fazer uso daquilo sem autorização da pessoa e sem a orientação da pessoa. Isso aqui é para isso. Se o corpo não pertence a nós, nós temos que perguntar para o dono do corpo, o que eu faço com o meu corpo. Posso usá-lo para me unir a uma meretriz? A frase que ele traz é absolutamente não. Não é uma frase muito típica na Bíblia. Existe outras, é questão de tradução. Existe outros, na Bíblia existe outros termos em grego que é traduzido também por absolutamente não. Mas esse termo que usa aqui só é usado em dois lugares. Aqui em Romanos 3:4, só. E a tradução literal seria assim, que isto não aconteça. Não é a expressão que mais se usa na Bíblia, mas nessas duas situações, o que significa que isso não se aconteça. Né? Essa expressão é uma expressão que a reação negativa a uma inferência que pode ser falsamente extraída de uma argumentação. Ou seja, na filosofia grega, eles chamam isso de, na filosofia, né, chamam isso de sofisma. Parte de princípios corretos, mas chega a conclusões erradas. Hoje, no jornalismo, se usa outro termo. No jornalismo, usa o termo narrativa. Isso é muito, hoje em dia, virou moda. Né? Mas na filosofia eles chamam isso de sofismo. Você parte de alguns princípios corretos, que têm validades, mas para chegar a uma conclusão errada, para levar a pessoa a ser enganada na conclusão daquilo que ele está querendo expressar. E essa expressão absolutamente não, ou seja, que isso não aconteça, né, literalmente traduzindo, né, ele quer dizer que é uma reação negativa a esse tipo de argumentação. Ou seja, Paulo falou assim, olha, não tem jeito. Né? Do que Paulo fala dentro do contexto significa duas coisas. São mutuamente excludentes, ou um ou outro. Não tem outra opção. É isso que Paulo quer dizer com essa expressão. Ou você é membro de Cristo, ou você é membro de uma meretriz. O que você escolhe? Se você é membro de um, você não pode ser do outro. Se você é do outro, você não pode ser de um. Então, a primeira argumentação que Paulo é isso.
Não sabeis vós que o vosso corpo pertence a Deus? Que você não pode fazer com ele qualquer coisa que você queira? Que você deva cuidar do seu corpo? E aqui, logicamente, ele está trazendo a questão das impurezas sexuais, por conta de contexto. Mas nós podemos extrapolar um pouco mais isso aí. Como é que nós estamos cuidando em outras áreas da nossa vida, a questão do nosso corpo? Alimentação. As pessoas têm muitas críticas a nível teológico da igreja adventista. Não vou entrar nessa discussão, mas uma coisa eu admiro neles. O cuidado que eles têm com questão de saúde. Você quer pegar material bom sobre saúde, pega com eles. A Superbom foi uma das primeiras indústrias alimentícias que o suco era puro, não tinha conservante. Hoje está cheio, né? Mas antigamente não tinha, só Superbom. E isso eu admiro neles. O cuidado com a nossa saúde, o cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo pertence a Deus. O segundo argumento que ele usa, ainda com esse tipo de pergunta, uma pergunta retórica, né, que só leva a um tipo de resposta, é o versículo 16. E não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É aquele coisa, ou um ou outro. Ele continua essa argumentação. Aqui é interessante, ele usa 4 vezes essa questão do um. Unir é transformar-se em um. Então ele fala assim, unir a prostituta forma um só corpo com ela, o que se une, formando uma só carne. O que une ao Senhor forma um espírito com ele. Unir aqui significa colar, juntar, grudar. Quando ele fala questão de sexual, como serão os dois uma só carne, ele está falando do ato sexual. Na Bíblia é importante a gente entender, casamento e sexo são sinônimos. Casamento foi criado para o sexo e o sexo para o casamento. E o que Paulo está dizendo é assim, sexo dentro do casamento é bênção, fora de casamento é pecado. É isso que ele está dizendo, seja qual for. Sexo fora do casamento está fora do plano de Deus. É isso que ele está argumentando aqui. E o homem que se une a uma prostituta, eles formam uma só carne. Ou seja, eles referem essa união física através do ato sexual. Lembrando, essa expressão Paulo não tira do nada, ele tira de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2 é a criação do casamento. Deus criou o homem, viu que ele estava sozinho, e falou assim, não é bom que o homem fique sozinho, vou criar uma auxiliadora que lhe seja idônea, que seja competente, capaz, adequada a ele, isso significa idônea. E aí ele cria a mulher. E quando ele olha para a mulher, né, fala assim, ossos, carne da minha carne, farou, porque do varão foi tomado. E aí Moisés conclui assim, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então o homem e a mulher se tornam uma só carne através desse relacionamento íntimo. E aqui tem vários pontos importantes, interessantes, que, por exemplo, essa palavra em hebraico, unir, né, ser um, é a mesma que fala em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando diz que Deus é único. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único. É a mesma palavra. É único. Então, o homem que se une à meretriz é reduzido ao nível dela, tanto físico quanto espiritualmente. Porque ele está tratando a coisa não como dentro da perspectiva de Deus, mas dentro da perspectiva humana, tratando o sexo como se fosse uma necessidade fisiológica do homem ou da mulher. Isso reduz o homem no mesmo nível de qualquer animal irracional, porque o animal irracional só faz sexo para isso.
Aliás, o único animal que faz sexo por prazer é o homem, o ser humano. Nenhum outro faz. Só faz para reprodução. Agora, ele fala assim, se você se une à meretriz, você se faz uma só carne com ela. Da mesma forma que ele está usando o exemplo lá de Gênesis, né, quando o homem se une à sua mulher. Mas ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui ele está elevando a coisa. Ele não está rebaixando o corpo, mas elevando a nossa relação com Deus. Nós não podemos tratar as nossas coisas como se fôssemos meros animais, irracionais. Então, quando ele fala que é um só espírito, por quê? Porque Deus é espírito. Deus não tem corpo. O corpo de Deus é um corpo espiritual. Paulo fala, você tem corpo natural, tem corpo espiritual. Então, Deus é espírito. E só podemos unir a Deus pelo espírito. Por isso que o homem tem espírito. Lá em Gênesis fala, Deus soprou. Esse sopro é o espírito. É a alma vivente. Por isso que nós somos os únicos que podemos ter intimidade com Deus. Deus é espírito. E é o nosso espírito que vai falar com o espírito dele. A carne é apenas um veículo. Veja só que Paulo, nós lemos na abertura, vamos reler Efésios capítulo 5, versículo 22. Desculpa, 29, 5, 29. 5, 29. Aqui é um jogo de ideias, não é um jogo de palavras, é um jogo de ideias de Paulo. Paulo tem muito esse tipo de argumentação. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Está falando do corpo. Como também Cristo o faz com a igreja. Porque o que somos membros do seu corpo. E eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher, a mesma argumentação daqui de Coríntios, e se tornaram os dois uma só carne. Só que agora ele vai aplicar a nós, não com a meretriz, mas com Cristo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, a quem você está ligado? É lógico que ele não está falando do corpo aqui, no corpo sentido físico. Nós somos corpo físico de Cristo porque temos nosso corpo. E Cristo também tem um corpo, por isso que ele é humano. Mas a nossa ligação é espiritual. E ele fala assim, grande é esse mistério. Eu acho que ele usou esse termo assim, não me pergunte, porque nem eu entendo. Mas grande é esse mistério. Ele está falando da nossa ligação com Cristo. Embora ele esteja aplicando a questão do casamento, as relações matrimoniais, ele está jogando isso para nós em termos espirituais, está trazendo uma verdade espiritual. Então, os que participam do ato sexual tornam-se um só corpo, mas aqueles que se unem a um laço espiritual é um só espírito. Por isso a música diz, um só espírito. Então, o cristão é um com Cristo. Então, não se ligue a uma meretriz. E no 18 ele diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Veja que Paulo está trazendo um assunto e está ampliando o seu conceito. Lá atrás ele falou de incesto. Depois ele fala da união com uma meretriz, mas ele passa a usar o termo impureza sexual. Ele está ampliando, ele não está somente trazendo a questão da relação com a meretriz, porque eu já escutei, a gente escuta esse negócio. Ah, mas eu não estou indo com uma prostituta, eu estou indo com minha namorada. É casado? Não, é pecado do mesmo jeito. E o que Paulo fala aqui? Fugir dele. Foge disso. Aqui ele está ampliando o conceito. Né? Impureza aqui não é só questão da meretriz. Ele está aproveitando o assunto e está ampliando para o povo, para a igreja de Corinto. E quando ele fala fugir, significa o seguinte, sair do alcance. Ou no português bem popular,
caia fora. Vaza. E é interessante que eu gosto, às vezes, de procurar a questão gramatical, né? Às vezes me dá umas informações interessantes. E na gramática, né, dentro da gramática grega, ele está no imperativo. E a maneira com que ele é expresso como se fosse uma ação contínua. Fuja e continue fugindo. Mantenha-se em fuga disso. Mantenha-se longe disso. Embora esteja no futuro, né? Mas a ação que ele está recomendando aqui é um imperativo contínuo, que no grego a gente chama de durativo, aquele que dura ao longo do tempo. Então, foge e continua fugindo. Se mantenha distante disso aí. Não dê sopa para o azar. Aí, quando eu estava pensando, eu lembrei de um caso bem conhecido na Bíblia. Né? Não sei se vocês se lembram. José na casa de Potifar. Né? Está lá em Gênesis 39, 12. Né? A mulher de Potifar olhou para ele, legal. Garotão, bonitão, uns 20 e poucos anos. Ele pôs o olho. Era escravo, irmãos. Naquela época, o mais comum era o homem, né, que tinha escravas, ele chamar a escrava para ter relação com ele. Isso aí, na Bíblia está cheio de situações como essa. Mas não era muito comum, ao contrário, a mulher chamar o escravo. Ele era escravo. Se ele tivesse aceito, entre aspas, que dentro da sociedade que estava, ele estava obedecendo a sua dona. Ele é escravo, ele é dona dele. Mas ele não estava com esse tipo de pensamento. Ele estava pensando naquilo que Deus queria para ele. E o que ele fez, ele pagou caro por isso. Mas ele fugiu. Deixou suas roupas, deixou a evidência, deixou que ela criasse a narrativa. Né? Aqui é uma boa narrativa. Culpou ele. Eu acho que Potifar desconfiou de alguma coisa. Conhecia José. Ele falou assim, esse cara não pode fazer, senão ele teria matado o escravo, matado José, e não colocado na prisão. Seria o mais comum. É escravo mesmo, propriedade dele. Então tem que fazer que nem Potifar, que nem José com a esposa de Potifar. Foge, vai pagar caro, pagou. Deus o exaltou depois. Depois de 6, 7 anos, mais ou menos, que ele ficou na prisão. Por uma coisa que ele não cometeu. Mas ele preferiu cometer essa fuga do que cometer um pecado contra Deus. O problema da imoralidade sexual é que ela tem um efeito não apenas no corpo, né? Paulo fala aqui, né? Que é cometido contra o corpo. Mas ele também afeta a nossa personalidade. Algumas semanas atrás eu escutei alguns psicólogos, né, que trabalham com pessoas que têm vício em sexo. Né? E ele falou que a psicologia moderna hoje já considera esse tipo de situação como um vício. E que às vezes, como vício, muitas vezes as pessoas não percebem. E esse psicólogo estava comentando que é que nem uma droga, que nem uma cocaína, que nem qualquer tipo de droga. Ela exige cada vez uma intensidade maior de uso. Então a pessoa começa achando, não vai ter problema, eu controlo, tudo posso, eu controlo. Mas aquilo vai crescendo dentro dele e ele vai perdendo a sua própria personalidade. Assim como se vicia em drogas, cocaína, maconha, metanfetaminas e outras coisas, também pessoas são viciadas em sexo. É que às vezes nem percebe, né? Álcool, a mesma coisa. Não, eu paro quando quero, tomo. Mas não percebe que essa imoralidade na vida dele está distorcendo a sua própria personalidade. Por isso que é um pecado que afeta o próprio corpo, a própria pessoa.
O terceiro argumento que ele traz aqui é no versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nós cantamos de novo, né? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Ele volta a repetir essa questão. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É interessante aqui que ele não fala santuário, ele fala santuário, não fala templo. Existem duas palavras no grego que muitas vezes elas são usadas intercambiáveis, mas no Novo Testamento específico, elas são usadas de formas diferentes. Existe o santuário e existe o templo. São duas palavras que na Bíblia são diferentes. Quando fala templo, ele fala todo o complexo arquitetônico do templo. Então, e no centro do templo tem o santuário. E em volta tem os átrios, o átrio gentil, o átrio das mulheres, tinha os alpendres, onde os mestres rabis, né, mestres, predicavam, onde Jesus muitas vezes ensinou. Né? E tinha as salas onde os sacerdotes guardavam as coisas. Né? Mas no centro, bem no centro do templo, havia o santuário. O santuário é apenas o Santo dos Santos e o lugar santo e o Santo dos Santos. É a parte mais interna. É interessante que essa parte, né, as dimensões dele são bem interessantes, porque ele tinha a mesma altura e a mesma largura. Né? No tabernáculo era 10 por 10 côvados, que dá mais ou menos um côvado arredondando meio metro, então 5 metros por 5 metros. Mas a profundidade era 3 vezes essa medida. E o último, que era o Santo dos Santos, era um cubo perfeito, 10 por 10 por 10. No templo, né, no santuário de Salomão, o templo de Salomão, essas medidas se duplicaram. Era 20 por 20 por 20 e 60 de comprimento. E o Santo dos Santos tinha 20 por 20 por 20, um cubo perfeito. O que isso nos indica? A Trindade. A primeira parte são 2 cubos, representando o Espírito Santo e Jesus. E a terceira parte, que era o Santo dos Santos, representando o trono de Deus, representando a presença de Deus. Então, quando ele está falando de santuário, e quando ele usa esse santuário, ele não está falando do templo como um todo. Ele está falando do lugar mais sagrado que tinha no templo. Onde somente levitas podiam entrar. E não era qualquer levita, tinha que ser das ordens sacerdotais. Tinha que ser descendente de Arão. Tinha uma série de regras. Era o lugar mais santo do templo. Tão santo que no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote entrava uma vez, na verdade 2 vezes no mesmo dia. Né? Então, quando ele fala disso, ele está se referindo ao lugar mais sagrado, o local da habitação de Deus. A Bíblia diz que Deus habita entre os querubins. Quando ele fala disso, ele está falando do propiciatório que estava dentro do Santo dos Santos. E aqui eu não consegui escapar disso. Mas a palavra habitação de Deus, sabe como é que é em hebraico? Shekinah. Shekem é habitar, ou habitação. Mishekem é o tabernáculo. Ou seja, sabe quem é a verdadeira Shekinah? É você. Por quê? Porque Deus habita onde? Em nós. Então, nós somos a Shekinah, porque nós somos a habitação de Deus. E eu não estou falando de templo, estou falando de santuário. Lugar mais sagrado que tinha no templo. Então, cada cristão, né, é um santuário de Deus. Veja que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Veja lá em Êxodo 25, já que nós citamos Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8. Capítulo 25, versículo 8. E me farão o quê? Um santuário. É o tabernáculo aqui. Para que eu possa habitar aonde? No meio. Deus quer habitar no nosso meio. Só que aquele tabernáculo, a Mishken de Moisés, não existe mais.
E o templo de Salomão não existe mais. Mas Deus continua querendo habitar no meio do seu povo. E aonde é que ele vai habitar? Em nós. Veja que ele fala, nós, né, ele fala assim, não sois de vós mesmos. Sabe por quê? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois sacerdócio real. Propriedade o quê? O que é exclusividade, irmãos? É só para uso daquela pessoa, mas ninguém. Só aquela pessoa tem o direito de usar, ninguém mais. Nós somos exclusivos. Como é que nós vamos compartilhar o nosso corpo, o nosso santuário com outra coisa, com outra que não seja Deus? Esse aqui é fantástico. Paulo consegue, em uma frase de 3 ou 4 palavras, falando de uma teologia complexa. Veja, porque fostes comprado, ele ainda justifica. Você foi comprado. Você não vai apenas criado por Deus, mas Deus também te comprou. Esse é o resgate, né? Ou seja, quando a gente compra, o que acontece com aquilo que foi comprado? Ele muda de proprietário. Quem agora que tem o documento de posse? E o preço foi alto. Ele falou, fosse comprado por preço. Quando ele fala por preço, ele está falando o quê? Do sacrifício da cruz. Olha aqui na nossa frente, aqui, a Santa Ceia. É disso que ele está falando. E quando ele fala por preço, fosse comprado, ele está nos indicando o valor que você tem para Deus. O valor que nós temos para Deus. Ele está resgatando aquilo que ele sempre quis para ele. Nós não fomos criados para o pecado, nós não fomos criados para ir para o inferno, nós fomos criados para ser glória de Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. O homem pecou, se desviou do seu caminho, o que Deus fez lá? Vou resgatar esse cara, vou comprar de volta. Dá de volta. E Paulo termina com uma recomendação, que para mim é muito mais do que recomendação. É um imperativo também. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A gente tem mania de só espiritualizar as coisas, né? Tudo é espírito. Deus está procurando o espírito, né? Que adorem espírito e em verdade. Mas Deus nunca desprezou o corpo. Deus o criou com propósito para glorificá-lo. Propósito para que nós fôssemos a imagem de Deus. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala, crescer e multiplicai-vos, multiplicar para quê? Para que a imagem de Deus seja espalhada na terra. Que a glória de Deus seja espalhada na terra. Então devemos tomar cuidado com o nosso corpo. Não podemos usá-lo de qualquer jeito. E aqui ele está falando de impurezas sexuais. Porque esse é contra o próprio corpo. É um pecado contra o corpo. Mas quando Paulo fala, glorificai a Deus nos vossos corpos, ele está ampliando um pouco mais isso. Que nós possamos entender, né? E como Paulo disse, fuja da impureza e glorifique a Deus no vosso corpo. Amém? Deus abençoe, irmãos.